Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a lidarem com seus sofrimentos emocionais. E hoje vamos refletir sobre viver com simplicidade e sofrer menos. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, pesquisas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa colocar em prática na sua vida. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente. Espero vê-lo ou espero vê-la em todas essas lives. Então, se nós procuramos viver com mais simplicidade, nós vamos sofrer menos ou vamos sofrer mais? É sobre isso que vamos falar hoje. Então, viver com simplicidade não significa viver na ignorância, na insuficiência de recursos, viver na estupidez e nem na falta de cultura. Isso não é viver com simplicidade. Porque falta de cultura também não significa falta de diplomas, pois eu conheço pessoas que não possuem formação acadêmica, mas que trazem uma bagagem enorme de experiência de vida. Então, quando a pessoa vive na ignorância, ou na insuficiência de recursos, ou na estupidez, ou na falta de cultura, achando que está vivendo uma vida simples, essa forma de viver traz complicações, traz amarguras, exigências descabidas, até desencantos e até inutilidade. Então, a simplicidade, ela deve estar associada à nossa vida com mais harmonia. A harmonia com as pessoas com quem nós convivemos, a harmonia com a natureza, a harmonia interior e a harmonia conosco mesmos, né? Que é justamente o que nós estamos buscando. Então a simplicidade deve estar associada com discernimento. Então nós conhecemos pessoas que possuem riquezas, cargos, títulos, conhecimentos, porém vivem com a humildade no coração, ou seja, pessoas que possuem grandes coisas, mas levam a humildade no coração e levam uma vida simples, enquanto que há outras pessoas que não possuem essas riquezas e conduzem a vida com muita arrogância, muito orgulho. Só que todas essas posições, elas são transitórias, elas são passageiras na nossa jornada evolutiva, onde em cada etapa da nossa vida, todos nós temos a oportunidade de assimilar aprendizados, de trabalhar, de servir e de aperfeiçoarmos continuamente. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza são situações onde nós fomos colocados para mostrar o que nós fazemos com esses recursos ou com a falta de recursos do ponto de vista espiritual ou do ponto de vista de crescimento moral. Então, os resultados que nós obtemos vão indicar se nós estamos utilizando adequadamente esses recursos ou não. Então, os resultados vêm em forma de felicidade ou de infelicidade. Lembrando que possuir coisas não é sinônimo de sucesso. Nós podemos entender o sucesso como sendo a nossa harmonia interior, onde a felicidade é uma consequência dessa harmonia interior. Uma coisa que muitos de nós buscamos e muitos de nós já conseguimos atingir esse ponto também. E viver com simplicidade nos conduz a uma vida mais harmoniosa, com menos sofrimentos. Dilma Horn entrou. Boa noite, Dilma. Minha mãe também entrou, disse boa noite, mãe. Sueli Seracinski também disse boa noite, boa semana. Boa noite também. Boa noite, Sueli. Boa noite, Andréia Vieira. Conceição Nogueira da Silva, boa noite, assistindo. Bacana, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. Temos aqui Anne Keber também que entrou. Boa noite também, muito bacana. Sirene Carneiro, boa noite, Sirene, também seja bem-vinda. Joelma Jovelina da Silva Lima disse boa noite também, Joelma, também seja bem-vinda. Então, ao longo da nossa jornada da vida,
Aos poucos nós vamos juntando os nossos recursos, mas se nós não utilizamos esses recursos em favor de conforto ou alegria dos outros, com o tempo vamos nos tornando prisioneiros desses recursos. Então, se por exemplo nós adquirimos uma determinada cultura, mas não utilizamos para acender a luz em benefício dos outros, a tendência é fazer crescer a nossa vaidade e também o nosso desequilíbrio. Então tudo tem que ter um fluxo, fazer essa energia circular, ou seja, se nós recebemos, nós precisamos também aprender a doar o que nós recebemos, para não gerar desequilíbrios, sejam eles distúrbios físicos, mentais ou espirituais. Então, para evitar que a vaidade cresça em nós, é necessário que nós busquemos a elevação da nossa consciência. Conforme a nossa consciência vai se expandindo, vamos descobrindo a importância da simplicidade, da humildade em reconhecer que somos todos interdependentes uns dos outros, assim como também a natureza que nos cerca, também nós somos interdependentes uns dos outros. Por exemplo, para conquistar a sabedoria que possuímos, nós precisamos das sementes que garantem o nosso alimento material. Pois sem o alimento material, que faz parte das nossas necessidades básicas, a nossa alimentação, é necessário para a nossa sobrevivência, nós precisamos atender esse alimento material ou essa necessidade básica, senão nós não conseguimos alçar voo para a busca de necessidades superiores. Então as nossas necessidades básicas também têm que ser atendidas. Se nós pegarmos um campo, esse campo ele necessita de uma quantidade de água para produzir verduras, porque um campo não conseguiria produzir alimentos sem a contribuição da água. Se nós, por exemplo, tivéssemos apenas sol, sem chuva, tenderíamos a ter um mundo deserto, sem vida. Da mesma forma também, se nós tivéssemos apenas chuva, sem sol, também ficaríamos num mundo complicado, sem a vida, porque nós necessitamos também do sol, necessitamos também da chuva. Se todos nós fôssemos iguais, sem diferenças entre cada um de nós, nós não cresceríamos, porque nós não aprenderíamos nada com as pessoas que são iguais a nós. Não haveria vida também. Eu já vi uma frase que diz assim: se dois sócios pensam da mesma forma, um deles seria dispensável. Então a ilusão que somos autossuficientes cobre a nossa alma com as nossas próprias sombras e faz com que as pessoas se afastem de nós quando nós nos achamos autossuficientes. Então, viver com simplicidade não significa vivermos isolados, nos achando autossuficientes como um ermitão isolado do mundo. Viver com simplicidade envolve a nossa convivência uns com os outros, compartilhando conhecimentos uns com os outros e aprendendo uns com os outros. Então, viver uma vida com simplicidade também não significa viver com tranquilidade, porque há muita tranquilidade que pode gerar muitas aflições. Por exemplo, quando nós fazemos pouco caso sobre algo que é necessário que nós tomemos uma ação, nós podemos gerar um desequilíbrio, onde nós perdemos a tranquilidade. Por exemplo, num jogo de vôlei, sempre que a bola for para um determinado jogador e se esse jogador não toma nenhuma ação, ou toma uma ação de forma displicente, vai produzir resultados insatisfatórios para toda a equipe. Então, se nós fizermos uma analogia com a nossa vida, nós também vivemos um cenário similar, ou seja, um cenário de equipe, onde o nosso papel é importante para que a equipe trabalhe e funcione também como uma equipe. E essa equipe pode ser a nossa família,
o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente religioso, a sociedade, a família universal. Imaginem se uma célula do nosso corpo físico resolvesse não fazer parte dela e se rebela. Ou essa célula do nosso corpo físico resolve não fazer a parte que cabe a ela fazer. Vamos supor que essa célula se rebele, que ela não quer fazer mais nada. Aí nós vamos ter a origem do câncer. O câncer é aquela célula que não faz parte de nenhum dos outros órgãos que realizam trabalho para o nosso benefício. Da mesma forma, nós, quando não fazemos a nossa parte, estamos nos portando igual a uma célula rebelde. Então, se nós não cumprimos a nossa parte, o resultado será insatisfatório. E também há casos onde uma pessoa tem que compensar a falta da ação da outra pessoa. Isso gera desgaste por parte da pessoa que está trabalhando mais para compensar a falta da outra pessoa. Isso gera também desequilíbrio, gera intranquilidade e também desarmonia. Assim como há muita tranquilidade que pode gerar muitas aflições, também pode haver aflição que gera tranquilidade. Olha só que ponto interessante, pode ter aflição que gera tranquilidade. Eu busquei no livro A Arte da Guerra e tem uma frase aqui no livro A Arte da Guerra, deixa eu ver se está aparecendo aqui, acho que está ok. Está ok. Então tem uma frase aqui no livro A Arte da Guerra que ele diz assim, que o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Eu parei para refletir sobre essa frase bastante interessante. O verdadeiro objetivo da guerra é a paz. Trazendo esse conceito para o nosso dia a dia, nós podemos interpretar como as situações em que nós geramos um desequilíbrio, uma discussão, um debate, e tudo isso que serve para que a gente chegue em um consenso. Então, enquanto nós estivermos no meio da discussão, ou no meio do debate, é similar com a guerra. Só que a discussão não é sinônimo de disputa, e sim apresentação de pontos de vista. E quando num debate, numa discussão, se chega a um consenso, podemos comparar com a paz. Então, essa é uma das situações em que uma aflição pode gerar a tranquilidade. É isso aí, Nikebe, A Arte da Guerra. Muito bom o livro, muito bom para a gente poder utilizar no nosso dia a dia também. Muito utilizado também na área da administração de empresas. Um livro bastante interessante também para estudar. Então, adotar essa postura de simplicidade ajuda o nosso crescimento espiritual. Significa não precisarmos carregar fardos desnecessariamente. Então, nós devemos começar a esvaziar o nosso coração dos detritos, aquelas coisas que não são úteis, e também esvaziar os nossos corações e as nossas vidas com aquelas experiências inferiores que ainda trazemos conosco e que ainda pesam em nós. Por exemplo, aqui eu tenho um copo de água. Um copo de água é relativamente leve, eu posso ficar segurando durante um determinado tempo. Mas se eu ficar apenas segurando essa água, não beber essa água e ficar segurando o copo, com o tempo esse copo vai ficar pesado e ele vai se tornar um estorvo também. Então, se nós passamos por dificuldades e conseguimos superar, nós não precisamos carregar as dificuldades como fardos, e sim como uma bagagem útil para a nossa vida. Então, eu tenho assistido muitos vídeos de viagens de mochileiros que carregam o que é essencial para eles conseguirem chegar nos destinos deles com aquela bagagem que eles têm. O que não é essencial, eles deixam para trás. E o que é essencial, eles carregam, junto com o aprendizado que eles adquirem em suas jornadas. Porque no decorrer dessa caminhada dos mochileiros, eles vão aprendendo muitas coisas também. E vão aprendendo o que é útil, o que não é, e também vão aprendendo as culturas de cada localidade por onde eles passam. Cada dor que nós vivenciamos serve como um despertador
para novos conhecimentos que nos fazem crescer e também nos edificam. Só para que nós possamos ter uma ideia de quanto ainda nós temos para aprender, se nós somarmos todas as ciências que existem no planeta, elas podem ser comparadas com um pequeno ribeirão diante do grande oceano de sabedoria que ainda nos espera. Então, que nós possamos ser simples, aprendendo com as experiências da vida e doando à vida ou devolvendo para a vida o melhor que nós pudermos. Então, assim como o lavrador, ele sabe selecionar as melhores sementes para enriquecer a próxima colheita, ou sabe selecionar as experiências que nos trarão enriquecimento da alma para uma colheita futura, nós também podemos selecionar as experiências que nós queremos para que no futuro nós tenhamos resultados melhores, uma colheita melhor. Então tem um viajante também que carrega junto de si uma lâmpada acesa para vencer a escuridão. E nós também podemos carregar junto conosco o aprendizado da experiência para vencer as dificuldades futuras ou a dificuldade de pessoas a quem nós podemos ajudar, iluminando os caminhos, tanto os nossos caminhos quanto os caminhos das pessoas que nós estamos ajudando. Se nós, por exemplo, trabalhamos de forma irrepreensível no horário que nos cabe, se nós cuidamos dos deveres domésticos, se nós atendemos às exigências conforme as leis, se nós procedemos de forma correta, se nós, por exemplo, fazemos todas as nossas obrigações, notem que tudo isso são tarefas que cabem a nós para nossa sobrevivência. Olha só que ponto interessante agora. Só que garantir a sobrevivência da espécie é uma característica existente até mesmo entre os seres irracionais. E o que muitos de nós não percebemos é que para nós sairmos desse estado ordinário ou do estado comum que até os seres irracionais fazem, é necessário fazer algo extraordinário, algo de diferente do senso comum. Então, o que vem a ser o senso comum? O senso comum é comer, beber, dormir e agir sem diferenças fundamentais uns dos outros. Só que para nós realizarmos algo diferente e galgarmos em direção ao nosso crescimento espiritual, nós podemos refletir, por exemplo, se além do trabalho que nós realizamos, nós criamos alegria, coragem e estímulo em torno de nós. Ou seja, além das nossas obrigações do trabalho, nós conseguimos dar algo a mais que seja bom, que seja benéfico para outras pessoas, como levar alegria, coragem e estímulo. É um algo a mais que nós podemos fazer além do trabalho que é a nossa obrigação. Quando, por exemplo, nós vemos pessoas que não conseguiram produzir frutos em determinado trabalho, será que nós conseguimos improvisar alguma ação visando o bem? Ou nós ficamos criticando a pessoa que não conseguiu produzir frutos? Então, ao invés de criticar quem não está conseguindo produzir, nós podemos dar o nosso exemplo produzindo algo útil. Uma outra coisa também, nós sabemos aproveitar bem um material que foi desprezado por uma outra pessoa? Podemos, por exemplo, fazer isso com coisas usadas e que foram desprezadas por outras pessoas, reciclando ou reutilizando este material. Por exemplo, eu costumo utilizar aquelas garrafinhas de água vazias para armazenar lâmpadas queimadas. Ou seja, eu pego aquelas garrafas de água vazias, corto, coloco lâmpadas queimadas dentro e lacro antes de descartar em local adequado. E assim evita que o vidro da lâmpada possa machucar quem vai manusear esse material depois. E às vezes também reciclo caixas de papelão
de onde eu recebo algumas encomendas, para armazenar, por exemplo, lixo eletrônico e descartar em local adequado, economizando sacos plásticos. E sempre que vejo algo que pode ser utilizado, eu guardo para uso futuro, mas tomando cuidado de não me tornar acumulador de lixo. Porque se nós guardarmos tudo, achando que nós vamos utilizar tudo algum dia, nós vamos transformar a nossa casa em um grande lixão, né? Falando também dessa questão de exemplos, será que nós conseguimos aguardar pacientemente onde outras pessoas estão aguardando desesperadas? Então, uma dica que eu costumo dar é sempre carregar um livro onde nós formos, pois se ocorrer alguma necessidade de espera, seja na fila de banco, fila de supermercado ou de algum consultório médico ou algum outro local, é uma oportunidade de otimizar o tempo com o aprendizado edificante. Então, ao invés de desperdiçarmos aquele tempo reclamando da demora, reclamando da fila, reclamando do tempo, reclamando das coisas, nós podemos utilizar aquele tempo lendo e vamos aprendendo coisas edificantes que vão nos ajudar no nosso crescimento moral e espiritual. E será que nós compartilhamos a nossa alegria com amigos, sem ter inveja, sem ter ciúmes, sem ter vaidade? Então, todas essas atitudes são coisas simples que cada um de nós podemos adotar na nossa vida imediatamente, como seres humanos, de forma a nós sofrermos menos. Pois quando nós estamos contribuindo para o bem, o sofrimento diminui para todas as pessoas envolvidas. Lembrando que todos nós somos interdependentes uns dos outros, estejamos nós próximos ou distantes. Eu busquei um livro intitulado O Princípio 80-20, do autor Richard Koch. Aqui ele fala assim: os segredos para conseguir mais com menos nos negócios e na vida. É um livro de leitura interessante também, leitura edificante. Então, nesse livro, O Princípio 80-20, ele diz que 80% dos resultados derivam de 20% das causas. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar desse princípio 80-20. Então, por exemplo, o Sir Isaac Pitman, que inventou a taquigrafia, ele descobriu que 700 palavras comuns formam 2/3 da nossa conversa. E essa mesma pessoa, o Sir Isaac Pitman, descobriu que o vocabulário é responsável por 80% da nossa fala do cotidiano. Que esse vocabulário utilizado nas conversas é responsável por 80% da nossa fala no nosso cotidiano. Então existem outras proporções, além do 80-20, existem outras proporções, outras desproporções, que eu não vou comentar aqui para não complicar, e também não é a ideia, e sim apresentar esse conceito 80-20. Então, caso vocês queiram ver outros detalhes, recomendo esse livro aqui, O Princípio 80-20. Então, vamos lá. Então, em resumo, o princípio 80-20, ele afirma que a maioria das causas, fatores ou esforços, em geral, leva à maioria dos resultados e consequências. Então, de novo, a minoria das causas, fatores ou esforços, em geral, levam à maioria dos resultados e consequências. Vou dar alguns exemplos que estão descritos ali no livro. Ele diz assim: 20% dos motoristas causam 80% dos acidentes. Ele fala também que em casa, 20% do tapete tem 80% do uso. Aí fiquei pensando em alguma outra coisa dentro de casa. Por exemplo, 20% das nossas roupas são usadas 80% do tempo.
E no livro consta também que no motor a combustão, 80% da energia é gasta para combustão e apenas 20% chega às rodas. Só que esses 20% que chegam às rodas geram 100% de resultado. Então esse princípio 80-20 ele foi descoberto em 1897 pelo economista Vilfredo Pareto. Acho que muitos também devem ter ouvido falar do princípio de Pareto, ou da lei de Pareto, ou da regra 80-20. E naquela época, em 1897, ele conseguiu descobrir, através de pesquisas, que 20% da população desfrutava de 80% da riqueza. E além disso, tem uma outra pesquisa feita pelo filologista George Keefe, em 1949. Ele descobriu o princípio do menor esforço. O que significa isso? Ele trouxe uma explicação científica para a bagunça nas mesas de trabalho. Então agora eu tenho uma explicação científica para as bagunças que eu tenho aqui na minha mesa de trabalho. Ele diz assim que a frequência de uso traz para perto de nós os objetos que nós mais usamos. Então por isso que a minha mesa frequentemente está bagunçada e de tempos em tempos tem que ficar organizando para poder encontrar as coisas mais facilmente. Ele diz nesse livro também que o princípio 80-20 é contra-intuitivo. Porque normalmente nós achamos que 50% das causas levam a 50% dos resultados. Achamos que cada dia da semana ou cada dia do ano em que nós vivemos tem o mesmo significado. Ou que todos os nossos amigos têm valor semelhante. Ou que todos os nossos problemas têm um grande número de causas. Olha só a importância de conhecer o princípio 80-20. Porque se achamos que todos os nossos problemas têm um grande número de causas, nós podemos refletir nesse conceito 80-20. Porque todos os nossos problemas não têm um grande número de causas, têm um pequeno número de causas. Então por isso que é importante nós buscarmos a causa raiz dos nossos problemas ou as causas raízes dos nossos problemas. Porque aí nós vamos descobrir que não são várias causas que geram esses vários problemas. São pequenas causas que geram vários problemas. Então, qual a importância do princípio 80-20 em nossas vidas? Nós podemos utilizar esse princípio para viver com mais simplicidade e sofrer menos. Ou seja, sofrer menos também é sinônimo de mais felicidade. Quando nós eliminamos ou nós reduzimos os excessos ou os desperdícios, nós podemos concentrar no que é essencial para nós. Isso me lembra também uma viagem que Mahatma Gandhi fez para Londres. Eu já contei em um dos vídeos, mas ele se encaixa direitinho aqui com relação à questão da simplicidade. Então, numa dessas viagens que Gandhi fez para Londres, lá no aeroporto, ele começou a observar esses objetos expostos, aqueles objetos ricos e também agradáveis aos olhos. E ele ficava olhando aqueles objetos, ficava examinando e ficava sorrindo de prazer. E uma das pessoas da comitiva inglesa, preocupada com Gandhi, com aquela atitude de Gandhi, que Gandhi tinha renunciado a todas as coisas do mundo e estava lá apreciando aquelas belezas, esse membro da comitiva inglesa chegou para o Gandhi e perguntou: se Mahatma Gandhi tem interesse por algum desses objetos, nós temos o prazer de, em nome da nossa majestade ou de sua majestade, oferecer o que o senhor quiser e constituirá para nós uma grande honra. E aí o Gandhi, que já havia se encontrado consigo mesmo, sem nenhum desdém, sem nenhum menosprezo, ele respondeu sorrindo: na realidade eu estou muito feliz em olhá-los e verificar quanta coisa eu já não necessito. E eu me lembrei das várias vezes que eu fui a shopping centers antes desse período
que nós estamos passando e me senti assim, vendo que tinha muita coisa que não necessito mais. Então os meus objetivos atuais estão me levando a outros interesses, como livros para estudo, equipamentos para fazer vídeos, cursos. Então meus objetivos são outros e não tanto aquela ostentação que existe lá no shopping. Uma coisa importante também nós colocarmos na nossa vida é aquele ponto de virada mencionado nesse livro do Princípio 80-20. Ele fala do ponto da virada, que muitas vezes nós produzimos uma quantidade de esforço muito grande e temos pouco resultado. E é nesse momento que muitos de nós desistimos. Por exemplo, quando nós vamos implementar um novo hábito em nossas vidas, quantas e quantas vezes eu comecei a fazer regime na segunda-feira e terminava de fazer esse regime na terça-feira, ou até mesmo na segunda-feira depois do almoço. E às vezes eu fazia esse regime por um determinado tempo e via que não estava dando certo. E até tinha uma frase que um dos colegas de trabalho falava assim: eu fiz regime durante 30 dias e perdi 30 dias. Então na realidade eu não tinha perdido peso nenhum, né? Só tinha perdido os dias. Mas se nós persistirmos e conseguirmos vencer essa resistência, uma pequena quantidade de esforço extra vai trazer para a gente grandes resultados. Então a minha persistência em não fazer o regime, mas em fazer uma reeducação alimentar, com acompanhamento de uma médica e uma nutricionista, que eu ainda continuo fazendo, me trouxe e me vem trazendo grandes resultados, melhorando os resultados dos meus exames médicos e até a minha disposição física. Então, se nós sabemos que algo dá resultado, nós podemos superar esse ponto da virada, que depende apenas de um esforço extra, ou seja, depende de perseverança. Quando nós demonstramos esse esforço no bem, o universo conspira para que aquilo aconteça. Então, como nós podemos aplicar o princípio 80-20 na prática em nossa vida, transformando a nossa vida em uma coisa mais simples, em uma vida mais simples? Nós podemos, por exemplo, delegar ou terceirizar as atividades do dia a dia, sempre que for possível fazer isso. Por exemplo, serviços mecânicos, faxina, decoração, conserto de eletrodoméstico, ou conserto na parte hidráulica ou na parte elétrica, passar roupa, etc. Então existem várias atividades que nós fazemos normalmente no nosso cotidiano. Se nós pudermos terceirizar, isso vai fazer com que a nossa vida se torne mais simples. Nós podemos utilizar esse tempo para fazer outras coisas. Eu, por exemplo, eu utilizo uma facilidade do seguro do carro, que é o auxílio de ações aqui dentro ações domésticas, né? Por exemplo, conserto de algum eletrodoméstico. Então eu sempre chamo, e não vou fazer a propaganda não, senão vai ficar igual aquele outro rapaz da propaganda. Então eu não vou comentar o nome da empresa não, mas existe uma empresa de seguro que oferece esses serviços a mais que podem ser realizados na casa. Então eu contrato serviços hidráulicos, onde a pessoa, fazendo aquele conserto aqui na minha casa, ele vai fazer em um tempo muito mais rápido, e um trabalho que eu, se fosse fazer sem a devida prática, eu levaria muito mais tempo. Então eu estou economizando meu tempo e utilizando esse tempo para fazer outras coisas mais produtivas. Então, se nós tivermos várias atividades para fazer, nós podemos analisar onde podemos aplicar 20% dos nossos esforços, que podem levar a 80% dos resultados. E quando nós fazemos isso, a nossa ansiedade tende a diminuir. Nós podemos focar onde realmente importa para atingir os nossos objetivos. E aí nós reduzimos o desperdício de tempo e vemos resultados reais aparecerem, nos motivando a seguir aplicando esse princípio. E a maioria de nós
não faz o que é simples, mesmo quando nós sabemos o que nós devemos fazer. Por exemplo, nós passamos muito tempo com quem não gostamos muito. Ou seja, não passamos a maior parte do tempo com a pessoa que amamos. Ou nós passamos grande parte do nosso tempo livre em atividades que não gostamos. Ou seja, nós não passamos o nosso tempo livre nas atividades que nos dão mais prazer. Pode acontecer também de trabalharmos em empregos que não nos entusiasmam. Ou seja, não trabalhamos e seguimos a carreira que mais gostamos. Agora, quando nós sabemos o que nós devemos fazer, nós passamos a maior parte do tempo com as pessoas com quem nós amamos. Nós utilizamos o nosso tempo livre em atividades que nos dão mais prazer. Nós trabalhamos e seguimos a carreira que nós mais gostamos. E conforme nós vamos adquirindo experiência na nossa vida, vamos construindo o nosso futuro. Se nós não adquirimos a nossa experiência, nós não conseguimos construir o nosso futuro, pois ficamos paralisados na mesma situação. Só que a nossa experiência, ela é construída de acordo com as percepções que nós temos da realidade que nos cerca. E essa realidade que nos cerca varia em função do nível de consciência que cada um de nós possui. E como pode funcionar a nossa consciência? Por exemplo, nós elevarmos a culpa acima da alegria. E se nós ficarmos focados na culpa, nós vamos ficar paralisados para tomar alguma ação. Então, se nós estamos nos sentindo culpados e já percebemos que erramos em algo, somente a reparação do erro nos aliviará daquela culpa. E quanto mais rápido nós repararmos o erro, menos peso nós vamos carregar. Então, uma vez no trabalho, uma pessoa levantou a voz comigo, falando que eu tinha que fazer tal coisa para ela. E eu reagi de forma incorreta, dizendo em tom irritado que eu não iria fazer aquilo, e quem deveria fazer era ela, e não eu. Eu percebi o erro e fiquei matutando aqui a minha consciência falando que eu tinha errado no procedimento. Eu percebi o erro, no dia seguinte eu chamei a pessoa e pedi desculpas pela minha atitude, esclarecendo que a atividade deveria realmente ser feita por ela, mas que eu poderia ajudar e iria ajudar. E disse também que aquela forma de falar que eu tinha feito no dia anterior não iria acontecer de novo. E a pessoa disse que nem tinha ligado para aquilo e que eu ficasse tranquilo. Mas enquanto eu não pedi desculpas, eu não estava tranquilo. Enfim, aquele peso saiu no momento em que eu pedi desculpas e procurei reparar aquele erro. Então, uma outra coisa também que acontece é de nós elevarmos a genética acima da inteligência. E nós vimos em alguns outros vídeos também, postados por mim, que a genética não define o nosso destino. Apesar de muitas pessoas, inclusive até no meio científico, ainda acharem que a genética é responsável pelo nosso destino. E aí nós temos uma área da ciência chamada epigenética, que ela vem esclarecer através de pesquisas que há algo além dos genes que controla o nosso destino, que são o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ações. E elas ativam os genes benéficos ou maléficos de acordo com a forma de como nós estamos atuando, de forma positiva ou não. E pode acontecer também de nós elevarmos a predestinação acima da escolha. Então, muitos achamos que o meio em que nós vivemos faz com que o nosso destino seja pré-definido, ou seja, pré-destinado. Mas exemplos de vida nos indicam que é a
escolha que cada um de nós faz e a postura que cada um de nós toma diante da vida que leva ao destino desejado. E aqui eu tenho uma indicação para dar. Não sei se vocês conhecem o Rick Chester, que ele é um empreendedor de 43 anos que ficou conhecido como o vendedor de água em Copacabana, que virou palestrante em Harvard. Então, ele disse em alguns dos vídeos que ele postou que quando as pessoas estavam jogando bola, ele estava lá estudando. Quando as pessoas estavam se divertindo, ele estava lá estudando. E aí ele começou também a ganhar o dinheirinho dele vendendo água nas praias de Copacabana e sempre estudando. E hoje nós vemos o resultado. Se vocês buscarem pelo Rick Chester no YouTube, vocês podem encontrar vários vídeos motivacionais desse rapaz. Um bom exemplo de vida. Anali Bialy disse: gratidão por compartilhar os seus conhecimentos. Muito obrigado, Anali. E obrigado por vocês estarem aqui me ouvindo, me dando a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos. Porque vocês são a motivação de eu estar aqui compartilhando esses conhecimentos. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham nos vídeos, me acompanham nas lives também. Então existem situações também que nós elevamos a morte acima da vida. E muitos de nós temos até medo de morrer, mas esquecemos que antes de morrer nós temos a etapa da vida. E a qualidade da morte está diretamente ligada ao modo de como nós conduzimos a vida, se é com qualidade ou não. Então vale a pena refletir isso, se nós estamos vivendo com qualidade ou não. Então, para nós vivermos com mais simplicidade, sofrermos menos e sermos mais felizes, podemos aplicar esse princípio 80-20 em nossa vida. Nós começarmos a analisar as atividades que nós realizamos, se estão nos levando a bons resultados ou não. Se estamos sendo levados por ações automáticas, sem uma escolha consciente. Então tem muitas ações que nós realizamos no nosso dia a dia de forma inconsciente. Então é bom a gente começar a analisar as coisas que nós fazemos inconscientemente. Se estamos deixando a vida simplesmente acontecer. Nós considerarmos que 20% das nossas ações estão levando a 80% dos resultados, podemos assumir o controle das nossas ações. Podemos rever os nossos valores e ações e lembrarmos que temos um ponto de virada que vai permitir mudar os nossos hábitos antigos e passarmos a ter novos hábitos que nos levem a melhores resultados. E normalmente as causas que nos levam aos resultados que temos não costumam ser óbvias para nós, principalmente quando nós estamos envolvidos emocionalmente com aquilo. Mas se nós conseguimos reconhecer e identificar aquelas causas-chave ou as causas raiz, podemos atuar positivamente para que as mudanças aconteçam. Porém, é necessário levar a sério se realmente queremos mudar os resultados, porque normalmente nós colocamos um esforço médio em muitas atividades, ao invés de nós pararmos para refletir e também nós buscarmos esforços maiores onde nós devemos aplicar esforços maiores para atingir os nossos objetivos e as nossas metas que são realmente importantes. A vida se torna complexa quando nós gastamos a maior parte do nosso tempo realizando atividades de pouco valor para nós e para os outros. E a vida com simplicidade ocorre quando começamos a dizer não às atividades de pouco valor para nós e para os outros. Tem um investidor bilionário, uma das pessoas mais ricas do mundo, o nome dele é Warren Buffett. Ele tem uma frase que diz assim, que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas realmente bem-sucedidas é que as realmente bem-sucedidas
dizem não para quase tudo. Então a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as pessoas realmente bem-sucedidas é que as pessoas realmente bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Na prática, como funciona isso? Eu, por exemplo, realizava uma série de atividades no trabalho voluntário, ocupando quase todo o meu tempo livre, onde uma parte também do meu tempo livre era reservado para a família. Então eu comecei a perceber que eu utilizava muito tempo, mas conseguia atender um pequeno grupo de pessoas. Ou seja, apesar de estar ajudando pessoas e agregando valor a elas, não estava obtendo maior abrangência nesse auxílio. E para poder atender o maior número de pessoas, eu precisei fazer uma escolha consciente, porque eu realizava aqueles trabalhos voluntários até de forma inconsciente. Eu era levado por um ritmo, por uma constância que todo dia, ou vários dias da semana, eu era levado a fazer aquele trabalho. E muitas vezes eu era levado até de forma inconsciente, mas sabia que eu tinha que realizar o trabalho voluntário. Mas quando eu comecei a refletir mais profundamente naquilo, eu precisei fazer uma escolha consciente, renunciar a muitos desses trabalhos voluntários que ocupavam pelo menos 4 dias da semana fora de casa, sem contar o tempo de deslocamento e a preparação das atividades que eu fazia aqui em casa. A minha esposa também realizava esses trabalhos voluntários junto comigo. Eu decidi trocar pelo método de compartilhar o meu conhecimento, as minhas experiências, minhas pesquisas e estudos através da internet. E aqui eu estou, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Então, com essa mudança que eu fiz, novos desafios aparecem diariamente para mim. E eu tenho tido muitos aprendizados com esses desafios. Mas não foi uma decisão fácil renunciar às várias atividades que nós já realizávamos há muitos anos. Porém, era necessário. E hoje eu vejo que essa decisão parece estar trazendo resultados. E espero estar no caminho certo, pois esse conteúdo também eu vejo que está chegando em várias localidades do Brasil, em várias regiões do Brasil, desde o sul até o norte. E chega também no exterior. Já vi pessoas assistindo essas lives da Espanha, de Portugal, do Japão, dos Estados Unidos, do Peru. Isso das pessoas que eu conheço. Então, das pessoas que indicaram, né, que as localidades de onde elas estavam me assistindo. Então eu vejo que esse conteúdo está chegando a mais pessoas em várias localidades do Brasil e não estava fechado num círculo onde eu estava atuando. Então eu acredito que eu esteja conseguindo atingir meus resultados, espero que esteja ajudando a você também que está assistindo esse vídeo, assim como eu consegui ajudar as pessoas que eu auxiliava no meu trabalho voluntário. Então, um ponto importante para nós começarmos a tomarmos decisões mais importantes é estarmos ligados com bons aliados. Existe um outro empresário bem-sucedido chamado Jim Rohn, que ele disse assim: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Ou seja, as pessoas que mais influenciam, as pessoas que mais nos influenciam, vão contribuir nas tomadas das nossas decisões. Eu espero que eu seja uma das pessoas que esteja te influenciando positivamente. Eu posso não estar entre as 5 pessoas, mas que esteja entre as 10 ou as 20, que eu faça parte também da sua vida, né? E possa estar contribuindo positivamente na sua vida. E eu espero também que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. E escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou a atenção e também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você não gostou, não concorda com algo que eu falei, por favor, escreva também. Aí nós vamos trocando as ideias. Então, se você gostou desse conteúdo e
você acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar até outras pessoas, até as pessoas que você acha que podem ser ajudadas. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a todos vocês. E até a minha próxima live ou até o meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, estou transmitindo lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo, e espero te ver em todas essas lives. Boa noite a todos, que todos possam ter uma excelente noite, uma noite com um ótimo descanso, uma excelente semana também. E gratidão novamente a todos vocês que me acompanharam até aqui nesta live ou neste vídeo. Muito obrigado. Andréa Vieira escreveu: gratidão, Hugo. Gratidão a você também, Andréa. Elisângela Palmejan escreveu: só tenho a lhe agradecer. Obrigado, Elisângela. Obrigado a você também por estar assistindo e me acompanhando nas lives. Erice Silva também, boa noite, muito obrigado. Sirene Carneiro escreveu: o conteúdo de hoje me ajudou muito, gratidão. Muito obrigado, Sirene. Minha mãe escreveu: obrigado pelo comentário edificante. Tenha uma noite abençoada e excelente semana. Boa noite. Muito obrigado, mãe. Uma noite abençoada também, uma excelente semana também para a mãe. Muito obrigado. Delis Costa escreveu aqui: suas lives são maravilhosas, de grande sabedoria. Muito obrigado, Delis. Anali Biali escreveu: muito obrigada, me ajudou muito. Muito obrigada, Anali. Então, muito obrigado a todos vocês e vejo vocês na segunda-feira, 19h19. Boa noite a todos.